A paz de Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os nossos irmãos, está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 8 e 9. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenho cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo o fez errar, e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Antes de continuar na palavra, queremos lembrar os nossos irmãos da Associação Amai-vos, que está contado na descrição desse vídeo. E a associação é para ajudar os irmãos que são perseguidos pela instituição, principalmente não pela instituição, né, mas pessoalmente pelo presidente da Maranata. E alguns entraram de tal forma de perseguições de pastores e momentos difíceis da vida, que acabaram entrando, não se sentindo bem, e hoje precisam até de algum tipo de ajuda psicológica ou demais. A Associação Amai-vos, ela foi criada para isso, ajudar os nossos irmãos que solicitam ou necessitam de ajuda. Procure ao irmão Joaquim ali, que está ali na descrição do vídeo. O texto que lemos aqui fala de um período onde que o rei, que lemos aqui, Manassés, a Bíblia diz que ele foi um terrível rei, ele fez errar o povo. O segundo versículo que lemos foi isso. O povo errou, porque de tal forma Manassés insistiu que o povo aprendesse aquilo. Vamos ver lá em em Crônicas, segundo Crônicas, falando desse mesmo rei, que a história é contada em Reis e também é contada em Crônicas. E lá em Crônicas vamos ver que esse mesmo rei, ele fez com que o povo errasse, e o povo, ele se arrepende. Ele é levado cativo para a Síria, ele é preso, ele move o coração diante de Deus, ele é restituído ao reino, ele faz com que o povo repare um templo, porque ele praticamente destruiu, botou alto, mas diz a Bíblia que o povo, ele reparou o templo, mas continuou errando, porque o povo ainda sacrificava em montes, lugares altos que Deus tinha proibido desde a época lá, antes de entrar na Terra Prometida. Quando o povo entrar, eu vou escolher um local que Davi entende seria Jerusalém, e quando eu escolher esse local, somente ali podereis me adorar, não adorareis em outros locais mais altos, debaixo de árvores frondosas, porque os povos da terra assim fazem, e isso não me agrada. Essa era a ordem de Deus. Aí o povo começou a fazer isso. Vamos ver isso com reis também do sul e os reis do norte. Agora falamos do rei do sul, que é o reino de Judá. Então nos deparamos com isso. Mas isso podemos perceber que já começou em Ezequias, foi um bom rei. Mas ele foi tão bom rei que um momento ali do seu reinado estava muito bem e ele achava que era maravilhoso. Quando o rei de Babilônia manda alguns para falar ali de um período de doença que ele teve, ele apresenta todo o reino, tudo que era favorável ao reino, ele apresenta para aquelas pessoas que o rei de Babilônia mandou, e isso desagradou a Deus. Falou, não, era para você fazer assim. Vai ter um período onde que não vai ser no seu reino, onde que esse povo vai ser levado para a Babilônia. Então você vê uma exaltação ali do coração de um bom rei. E nós podemos ver que isso está acontecendo no nosso meio, no meio da Maranata, tá? Não vou nem falar do meu evangelho está terrível, sou evangélico, mas tenho vergonha às vezes de dizer que sou evangélico. Todas as denominações, com raras exceções, estão nesse mesmo momento, onde que os pastores se entendem como donos da igreja, até formam suas igrejas como verdadeiras, não instituições, mas verdadeiras empresas.
onde passam de pai para filho. E a Maranata, para aquele que não sabe, o Juruti fez isso, tá? Agora ele pode passar a igreja, ele se tornou dono, fez dono no estatuto. Para aquele que não conhece o estatuto, é bom procurar saber. E ele se fez dono da Maranata, onde que tem herdeiros. Tá? Agora não é uma instituição, é praticamente uma empresa. Isso aconteceu nesse momento dele. Mas lembramos dos Manaíns? Tinha um pastor que inclusive dizia assim, ó, se Paulo tivesse o nosso meio, ele seria Maranata. Nas nossas aulas a gente ficava aí, graças a Deus, glória a Deus. Temos um coração soberbo, os pastores se achando, os que davam aulas então, presbitério, quando aparecia lá na frente, era o poder de Deus ali na frente, as aulas. Aí passou esse período, o que aconteceu? Entrou um rei mau, um rei que ensina tudo errado. Um período foi bom, apresentou tudo, né? Se apresentava, nós somos a melhor instituição, nós somos a obra de Deus. Era assim, porque as pessoas estavam maravilhadas com o que Deus fazia no nosso meio. As pessoas mais antigas sabem disso. Mas hoje, depois de um período, desde que esse Gedeuti entrou, a situação só ficou pior, porque cada vez o ensino é mais terrível. Quando há algum ensino, porque na verdade não temos ensino nenhum, EBD não é ensino, os cultos são voltados para a EBD, reunião de senhoras, recebi a circular essa semana, reunião de senhoras tem que ser voltada para a EBD, de jovens também, a dinâmica de jovens voltada para a EBD, ou seja, não há nenhum ensino. O único ensino é se atente para adorar a Deus, tá bom? Eu reparei o templo, a Maranata está boa ainda, tá? Nós se voltamos, mas o povo volta-se para adorar a Deus de forma errada. E as pessoas estão assim, não se incomodam com isso. As pessoas estão sendo levadas a ir contra os seus próprios familiares, a ir contra os filhos, a ir contra os pais, a ir contra esposas. Se falar alguma coisa má da Maranata ou do seu ditador, que é o Gedeuti, pronto, você já é colocado de lado, já não fala mais com você, não visita sua casa, como alguns locais. É assim. Então, ou seja, adoram a Deus, mas de forma errada. São induzidas. O texto que lemos no versículo 9 é esse. As pessoas foram ensinadas de forma errada por Manassés. E as pessoas hoje na Maranata estão sendo ensinadas de forma errada. Essa semana eu estava no culto. Aí o pastor, claro, o pastor não sou eu, o pastor da igreja ali, ouvindo, trazendo a mensagem, e a gente começa a perceber que tem coisas que não é do Espírito. A Bíblia diz assim: o que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas ferme de forma espiritual. O espiritual governa o material. E ouvindo ali a mensagem, a linda mensagem do pastor, podemos dizer assim, né? Porque o pessoal gosta de ser exaltado, então a linda mensagem do pastor. E percebemos que alguma coisa estava fora do contexto, ou seja, eu digo que as coisas do Espírito são igual um quebra-cabeça. Quem gosta de quebra-cabeça, já falei em outro vídeo, eu particularmente gosto, e você às vezes vê uma peça ali que você tem certeza que é dali, mas ela não encaixa. Você gira para lá, gira para cá, ela é quase perfeita, mas ela não encaixa. As coisas do Espírito são assim. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que é quase perfeito, mas não encaixa. Ou seja, não sonda na alma. E eu percebi que a mensagem estava desse jeito. Ora algumas coisas se encaixavam, ora outras coisas não encaixavam. Aí, claro, a gente está ali para aprender do Espírito Santo, não de homem algum. Minha vida sempre foi assim. Por isso a minha posição hoje de estar na Maranata, mas não me pactuar com o erro da Maranata, de alguns pastores que seguem o seu líder exclusivamente,
cegamente, então não pactuo com isso, de forma nenhuma. E a minha posição de estar sendo perseguido hoje. Então, percebendo isso, que tinha algo errado, eu clamei ao Senhor. Orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu não quero ser enganado. O que é do Espírito vem, que não do Espírito eu preciso entender. Na mesma hora o pastor falou assim, por exemplo, eu não ouço nada, eu não vejo nada, nem quero saber. Ou seja, falando do que está acontecendo. Eu nem quero saber. Na hora eu falei, com certeza não é do Espírito Santo. Ou seja, alguns textos que ele traz, claro, até foram do Espírito Santo. Mas outros. E a confirmação veio nessa palavra que ele abriu a boca para falar. Olha só, a palavra diz que ouve tudo, retendo o que é bom. Jesus ouvia todos, os fariseus, até o adversário Jesus ouvia. Os porcos, Jesus deu ordem para isso aí. Um demoniado que falou, que vem tu conosco? Que queres tu conosco? Jesus ouviu. E disse assim, olha, eu não tenho assunto com vocês não. Ah, deixa para manar, então vai. Então o adversário veio falar, ó, a palavra de Deus diz isso, 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 mas também diz isso. Então nós, servos, nós que queremos aprender de Deus, ouvimos tudo, mas sabemos identificar o que é bom. E o pastor, quando ensina isso, não ouço, porque o pastor, ele é um formador de opinião, por isso muito cuidado quando falamos de eleição, que A é certo e B é errado. Não temos esse direito. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então, como somos formadores de opinião, o pastor, ele falou, eu não ouço nada. O que ele está dizendo para a igreja? Você não vê vídeo nenhum, você não aprende nada, você não busca nada, nada que seja diferente da instituição, que a instituição está te colocando. Aí acontece o que aconteceu com Manassés. Ou seja, Manassés foi um terrível rei, levou o povo à perdição, que é o texto que lemos aqui, vou repetir para os irmãos, porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar. Deus dá a palavra da vida, mas o povo não ouve. Deus dá a palavra, diz assim, eu tenho vitória para você, mas o povo não ouve, porque Deus diz assim, tão somente fazendo dessa forma, mas o povo não ouviu só o que era bom. Faço dessa forma que vai ser abençoado, mas de tal maneira que Manassés ensinou tão errado para o povo, que o povo não ouvia. Isso está acontecendo no nosso meio, de tal maneira que os ensinos enganosos acontecem em nosso meio, que o povo não ouve, o povo não quer ouvir. Sabe o que aconteceu ali? Aconteceu que Manassés entrou em luta, foi levado cativo, orou a Deus, Deus os restituiu, e ele fez purificação no templo, ou seja, retirou aquelas coisas que estavam ruins, restaurou o muro de Jerusalém, que precisava ser reparado, por causa das brechas que acontecem, mas o povo não. O povo pegou o templo limpo e continuou fazendo errado, adorando embaixo em montes, como Deus havia ordenado, porque o povo não aprendeu, de tal forma que Manassés ensinou tão errado que o povo não aprende. Então, por que nossos vídeos? Para mostrar para você, meu irmão, que você não está aprisionado a não ouvir. Você deve ouvir tudo, não fazer como o pastor orientou nesse culto. Eu não ouço nada, ou seja, então você também não ouve nada, não ouça nada. Você não pode ficar procurando, você deve procurar. Você deve conhecer. A palavra nos fala que precisamos buscar o que é certo. Em todo momento vamos ver isso. Não aceitar qualquer coisa. A palavra nos fala que não é para aceitarmos qualquer coisa.
Aquele que está em espírito não será enganado. Então as pessoas têm medo de buscar outros lados, outras informações, porque estão fora do espírito. E quando buscam, é para criticar aqueles que muitas vezes falam para te libertar de um jugo desigual, que era o que Manassés fazia com o povo. Era um jugo desigual. Ele era rei, então estava tudo bem com ele mandava e desmandava, e o povo só obedecia, aprendia errado. Mas quando ele se arrependeu, o que acontece? Para ele veio um juízo bom. Mas o povo continua em pecado. Se o Gedeuti se arrepender, chorar aos pés do Senhor, como fez Manassés, e apesar de ter sido um péssimo rei, nem é lembrado que ele assim se procedeu de uma forma certa no final da sua vida, nem é lembrado disso. Mas se Gedeuti se arrepender como Manassés fez, ele tem a bênção de Deus, como Manassés teve. Mas o povo que é levado hoje a um engano, vai continuar errando como erra agora, nas suas críticas, nas suas posições. E Deus te chamou para ser liberto, não para estar lá no Egito. Você foi liberto para ouvir tudo, observar tudo, ver tudo, e você em espírito identificar o que é bom. Até do púlpito. Vou num culto, ok, vai no culto. Mas você precisa saber que aquilo que está sendo falado é ou não é de Deus. Você precisa compreender isso. E as pessoas não compreendem isso. Elas acham que tudo que vem é de Deus para a minha vida. Não. O homem é mau. Esse Gedeuti é mau. Ele pode se arrepender. Não estou dizendo disso. Nem ouso dizer que ele vai para o inferno. Que eu digo até isso, ensino isso para as ovelhas. Tal fulano vai para o inferno. Não. Inferno pertence a Deus. O céu, na verdade, pertence a Deus. Vai para o céu quem ele quer que vá. Porque o céu é dele. Mas eu não concordo com isso. Você não tem que concordar ou discordar. O céu é dele. Mas como é que vai pessoa assim? O céu é dele. Você tem que fazer conforme Deus orienta no versículo 9. Vai ter uma bênção para você, se for assim, assim, assim. Então compreenda isso, meu irmão. Minha irmã. Você precisa compreender que quando você vai para o culto, você lê a Bíblia, quando você busca Deus, você não pode ser direcionado por homem algum. Eu digo, toda a minha vida não fui enganado. Os pastores, alguns que saíram, dizem, eu fui enganado, hoje eu peço perdão. Não, irmãos, eu não peço perdão, porque eu não fui enganado. Eu fazia aquilo que era certo, chorava aos pés do Senhor para aprender, identificava o que meu pastor fazia errado, orava a Deus que eu dizia assim, Senhor, não quero ser um pastor assim. Quando fui diácono, tomei postura de diácono correta. Quando fui ungido, postura de ungido correta. Quando fui pastor, postura de pastor correta. Ensinei aquilo que entendo que é correto. Como a pessoa deve se portar diante de Deus. Como eu aprendi a me portar diante de Deus. Aquilo que era enganoso, eu não trazia para dentro do templo. Eu trazia o que era correto. Porque temos coisas corretas na Maranata, como temos coisas corretas na Assembleia, na Batista, em qualquer uma denominação, nós vamos ver coisas corretas. Quando o Adventista diz que você precisa amar seu próximo, isso não é errado. Quando o Adventista diz, ou qualquer outra instituição, só usei o Adventismo, o Adventista aqui, por ser a primeira que veio na minha mente, quando ele te ensina que você tem que buscar a Deus, isso não é errado. Agora você vai entender quando ele passa daquele ponto, o quebra-cabeça, aquela peça, ela não encaixa. Aqueles que tiverem espírito, repetindo, não serão enganados. Então, se você está em qualquer instituição, ela pode te levar à perdição. Israel era conhecido como povo de Deus. E quando Jeremias prega contra, o povo ficou contra ele. O rei e os príncipes ficaram contra ele, o colocaram num charco lá, colocaram num calabouço, colocaram num poço, comendo pão da amargura, porque ele profetizava aquilo que era diferente que o povo queria ouvir. Porque o povo estava assim, dessa forma, como está com Manassés nesse momento.
Porque o povo vai aprendendo errado, sendo subjugado, sendo levado a entendimentos falados por aquele que está à frente. O rei se confunde, se engana e o povo vai atrás. E depois critica a quem fala aquilo que Deus quer que fale. O povo ficou feliz quando Jeremias foi colocado num calabouço, no poço. Você fala contra o povo de Deus. Era isso, é isso que se faz hoje. As pessoas que estão na Maranata e outras instituições, qualquer uma delas, quando se fala qualquer coisa contra, elas se voltam contra ti. Por quê? Elas estão aprisionadas. Não foram libertas, não saíram do cativeiro, não saíram do Egito. O Senhor tira um povo do cativeiro e diz assim: agora marchais. Eles eram escravos e o escravo não aprende a marchar. Quem aprende a marchar é um povo que luta. Você precisa lutar pela sua vida espiritual sadia. Você não pode estar aprisionado a tudo que falam para você. Falam, mas quem te ensina é o Espírito. Quem deve te ensinar é o Espírito. Precisamos orar a Deus para que esse homem terrível Manassés em nosso meio, ele encontre a libertação e aprenda e se volte para que tudo aquilo que ele ensina errado, que ele faz errado e opera para que o povo assim faça errado, ele se arrependa e se volte. Apesar que as pessoas, você espera que a Maranata melhore? Não. Eu não espero que a Maranata melhore. Por mais que o seu presidente volte-se para Deus, ou aqueles que estão ali na cúpula, que chamamos assim, se arrependo também, que eles são os mais errados, porque permitem que Gideoti faça o que faz, porque tem medo, como os pastores não falam diferente, porque tem medo de perder os seus postos de pastor, como se pastor fosse um título. Pastor é unção. As pessoas não entenderam isso, que foi dada por Deus, confirmada com a imposição de mãos, para que todos saibam, eu ungi. Então, pastor, unção não é título. Então, as pessoas gostam de título: coordenador de polo, coordenador de área, coordenador de região, à frente. É isso que as pessoas gostam. Então, lá no presbitério, a comissão presbiteral está assim, os corações. E você vê dia após dia os pastores dessas comissões só caindo de forma terrível, os seus filhos caindo de forma terrível, as suas atitudes sendo voltadas para todo mundo saber. Então você precisa aprender do Espírito Santo. Toda a minha vida, voltamos novamente para essa palavra, eu ouvia e sabia, isso não é bom, então não posso buscar assim. Capitão de grupo de assistência diácono, aprendi o certo, fazia o certo. Tanto que meu grupo de assistência crescia. Hoje não tem reunião de grupo. Tem só na tabela. Mas o seu capitão de grupo não está preocupado com você. Por quê? O pastor dele ensina errado. Vemos péssimos ungidos. Eu tive há pouco tempo um péssimo ungido, não sabia nem o que pregar, pregava que o contexto não tinha nada a ver com o Espírito Santo, até mudava, porque ele lia, achava bonito e pregava. E como ele acha bonito e prega errado, assim ele acha uma posição bonita e fala para a igreja: ó, nós vamos fazer isso, e alguns até elogiam o Gideoti. Tem pastor ali elogiando o Gideoti, esse homem poderoso, homem terrível. As igrejas são vazias por culpa dele, claro, de alguns outros também, mas porque Manassés levou o povo a errar. E as pessoas estão fugindo, não saindo da Maranata, as pessoas estão fugindo atrás de alimento, porque dentro de casa não tem alimento, dentro de casa não tem conhecimento, dentro de casa não são cuidadas. Então seu capitão de grupo não reúne com você porque ele não aprendeu a cuidar, e o grupo dele só esvazia. As pessoas, quando ouvem que vai ter reunião, elas fogem, porque a reunião é uma reunião longa, que ele só não fala
meu pai dizia assim, lé com cré, né? Alguns antigos usavam esse termo. Não fala nada com nada. Ou seja, só aquele negócio, não, vamos fazer uma oração. Não trata nada, não cuida do rebanho, não cuida do grupo de assistência dele. E esse diácono é apresentado para unção. E esse péssimo diácono, que vai ser um péssimo ungido, ele está sendo apresentado para pastor, péssimo pastor, que não sabe ensinar o povo. Porque é uma sequência. Errou aqui, dá continuidade. O povo, ele erra porque foi ensinado errado. Assim o diácono é ensinado errado, aprende errado, vai ser ungido, que aprende errado vai ser pastor e coordenador, hein? Coordenadores de área, de religião, que falam coisas que nós ouvimos e olhamos, não é possível. Tanta situação errada que ele não consegue enxergar e prega errado para o povo ainda. Não consegue ensinar o filho, não consegue ensinar a esposa. As esposas de pastores estão com depressão. As esposas de pastores, não, no culto, elas olham bonito, sorrindo, porque são primeira dama, se sente primeira dama, mas dentro de casa sofrem. Porque esse pastor não sabe ensinar para a própria esposa. Então, meu irmão, olha, se fôssemos falar sobre isso, nós teríamos muitas horas para falar. Mas nosso vídeo tem que ser mais curto do que foi hoje. Então perceba você precisa mudar. Você precisa ouvir. Você precisa aprender diferente do que você está aprendendo. Porque se ele se arrepender, Manassés do nosso meio sem arrepender, você vai continuar agindo errado. Não faça isso. Que Deus te abençoe muito. A paz do Senhor Jesus.